Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do nosso projeto A Arte de Recomeçar. Meu nome é Elioenay Santos Souza, eu sou estudante de Direito do segundo período daqui da Unitop. Meu nome é Victor Rômulo, sou estudante de Direito da Faculdade Unitop também. E nós gostaríamos de dar uma pequena introdução sobre o nosso projeto. O nosso projeto, como vocês sabem, a gente divulgou bastante nas redes sociais, que é sobre a ressocialização do jovem em conflito com a lei, né? O nosso intuito é saber como que funciona a ressocialização desse jovem na prática e no mundo jurídico também. Se as leis estão sendo cumpridas, né? Todos nós sabemos que os adolescentes, eles são regidos pelo ECA, né? Então, o nosso maior objetivo é saber se o ECA, ele é realmente cumprido na prática e na vida em sociedade também. E para começar da melhor forma, hoje nós trouxemos uma convidada muito especial, ela que é a gerente de serviços de medidas socioeducativas em meio aberto, Lídia Xavier. Lídia, pode ficar à vontade para se apresentar para o pessoal, falar um pouco do seu trabalho. Então, eu sou assistente social de formação e atuo no serviço de medidas socioeducativas há quase 4 anos. E atualmente estou respondendo a unidade de Palmas, meio aberto do município. Mas como é que funciona? Vocês só cuidam realmente da unidade de Palmas ou atende o Tocantins inteiro? Não, nós atendemos somente Palmas. As medidas de meio aberto, elas são de responsabilidade do município. Então, sendo de responsabilidade do município, cada município gere a sua medida. Lídia, eu sei que lá na sua unidade vocês cuidam de atos infracional mais leve, né? Assim, na verdade, não há essa divisão em atos infracionais mais leves. Isso é atos infracionais, né? E aí, esses atos, quem vai medir a sua dimensão é o judiciário. Entendi. Porque a nossa primeira pergunta era sobre isso. Como que se caracterizava uma medida leve, mediana e grave? Sim, porque o adolescente, ele comete o ato, há um fluxo, né, para ele poder chegar ao cumprimento da medida. Ele cometeu o ato, passa por a delegacia, registra o boletim de ocorrência, vai para a defensoria, o Ministério Público, e aí passa pelo juiz, que é onde sai a sentença por cumprimento da medida. E aí quem determina, né, de acordo com o ato cometido, quem determina essa medida é o juiz. Entendi. E qual é o papel exatamente do seu cargo depois que o juiz decide isso? Nós temos uma equipe dentro da nossa unidade, uma equipe técnica, e a nossa equipe acompanha a aplicação dessa medida. Que no nosso caso, a medida socioeducativa em meio aberto, ela é uma medida pedagógica. Então, assim, a gente trabalha com esse adolescente, a partir do momento que ele entra na nossa unidade, elabora-se um plano individual de acompanhamento, e aí dentro desse plano tem os eixos que são trabalhados com esse adolescente. Por exemplo, o eixo família, sociedade, educação, saúde, onde a equipe vai identificar as fragilidades desse adolescente, dessa família, e realizar os encaminhamentos para a rede de proteção, porque nós não atuamos sozinhos, né? Nós temos a rede que faz esse trabalho junto com a nossa equipe. E aí fazemos esses acompanhamentos de forma sistemática. Há os acompanhamentos semanais, acompanhamentos individuais, ou quando necessário, e temos as oficinas e os grupos que acontecem, no caso de Palmas, a cada 15 dias na unidade. Ele é um serviço que ele é ligado diretamente ao CREAS. Em Palmas, excepcionalmente, ele acontece no NAI, que é um núcleo integrado, né, que foi construído para poder agilizar o processo. Porque antes o adolescente, ele passava pela delegacia, depois ele ia para a audiência e depois se perdia, porque ele precisaria retornar ao CREAS. E hoje o nosso centro ele é integrado, então assim, ele sai da delegacia, no mesmo bloco ele vai para a defensoria, para o judiciário e retorna para a gente para poder executar a medida. Lídia, uma pergunta. O adolescente, ele tem a opção de recusar cumprir sua medida ou não? Não, ele pode até recusar, só que sobre efeito de que ele terá uma nova audiência, que chama audiência de justificação, né? Então, o juiz
ele notifica a família, ele está em processo, a equipe acompanhando ele. Então, ele, assim, por algum motivo, ele falta aos atendimentos, abandona a medida. Então, o juiz convoca esse adolescente junto com o seu responsável para ele poder fazer uma audiência de justificação. Nessa audiência, o juiz vai determinar novamente se ele vai continuar cumprindo aquela mesma medida, ou se ele vai sobrepor uma outra medida, ou se ele vai acumular uma segunda medida para ele cumprir, porque ele pode cumprir paralelo. Ele pode cumprir a liberdade assistida e a PSA ao mesmo tempo. O liberdade assistida seria a primeira medida a ser tomada. Isso. Né? E como funciona a liberdade assistida? É como eu falei anteriormente, ele é de forma sistemática, né? O adolescente ele vem, dá a entrada com a equipe elabora o plano de trabalho, né, com esse adolescente, plano individual, e aí fica acompanhando para ver, por exemplo, ele identificou o eixo saúde. Nós temos, por exemplo, muitos casos de adolescente que precisa, de repente, de um acompanhamento psicológico. Então, a equipe faz o encaminhamento para a saúde e aí vai fazer o monitoramento, para saber se a família foi fazer o acompanhamento, como que está, e aí é alimentado o processo através de relatórios para o judiciário. Leide, uma dúvida mesmo que surgiu aqui. Você falou sobre equipe de acompanhamento, né? Sim. E aí, muitas às vezes, é uma dúvida que surge referente a tanto aos familiares quanto a esse jovem. Como que é esse processo? Porque assim, muitas pessoas imaginam que eu vou cumprir uma medida socioeducativa, eu vou ficar preso em algum lugar. Mas não, lá tem uma equipe que acompanha esse jovem, esse adolescente. Quais são os profissionais que normalmente acompanham e como que funciona esse, como que eu vou dizer, esse receio de ir por conta de ficar naquela imaginação, eu vou ficar preso em algum lugar, e não, na verdade não funciona dessa forma, não. Ou como que... O meio aberto, não. Quando ele sai do judiciário, ele já vem ciente de qual medida ele já tem a remissão né, do ato, e aí ele já sai de lá definido qual a medida que ele vai cumprir. No nosso caso, a nossa equipe ela é formada por um assistente social, pedagogo e psicólogo, que ficam na unidade, né? O atendimento é de 8 às 18, e eles ficam na unidade para poder acolher esses adolescentes e dar andamento nesses acompanhamentos. E essa equipe, ela atende somente o adolescente, o menor, ou atende também a família? O adolescente e a família, né? Uhum. É um apoio em geral. Sim, vai no núcleo familiar mesmo. Porque assim, no SUAS, né, que é a nossa lei que rege nosso trabalho, assim, não há um atendimento isolado para o indivíduo, o atendimento precisa ser coletivo. Então, assim, não há como eu cuidar do adolescente sem eu cuidar do responsável. Então, o atendimento ele é feito por grupo familiar. E a família geralmente é muito receptiva a isso? É relativo, em alguns casos, sim. Geralmente, no início, há uma resistência, né? De alguns, até por não entender como que se dá o processo, não entender que é uma determinação do juiz e que precisa ser cumprida, que aqueles 6 meses que eles vão passar com a gente, no caso da LA, é um processo pedagógico, mas na maioria das vezes eles aceitam, participam, sempre que solicitados eles comparecem, sim. E há muitos casos de reincidência de atos ou não? Olha, no ano de 2025 a gente quase não tivemos. Que eu me recordo, a gente teve 3, acredito que a gente está chegando aí em 90 e poucos atendimentos, acompanhamentos desses adolescentes, e eu acredito que uns 3 ou 4 no máximo. Então, assim, é bem eficaz, né, na prática? Sim. O acompanhamento. Isso é bom. Hoje, a maior dificuldade, então, do sistema seria a questão Na verdade, qual seria a maior dificuldade do sistema hoje? A sociedade em si? A sociedade, a família, é o próprio sistema? A gente vê muito essa questão da informação. O serviço de medida socioeducativa, ele é um serviço que ele tem pouca divulgação. As pessoas, elas não conhecem o serviço. Há uma resistência em conhecer o que o ECA traz sobre o sistema, não só sobre o sistema, mas sobre
a proteção, a responsabilização. Então, assim, a falta de conhecimento sobre o trabalho, o serviço de medida socioeducativa acaba que atrapalha, porque na própria rede que deveria te dar um suporte, às vezes falta esse entendimento sobre o que é a medida socioeducativa. Então, acabam rotulando esses adolescentes e não veem como indivíduos em processo de formação. Era o que a gente estava falando mais cedo, né? Sobre o preconceito mesmo que as pessoas têm para falar sobre medidas socioeducativas, né? Que nem o Vitor falou, é um assunto pouco abordado e as pessoas não têm muito conhecimento, mas também, elas também... Porque assim, eu acho que a informação, ela chega para todo mundo. E hoje em dia a gente tem um celular que a gente pode ter informação sobre isso. Eu acho que é mais realmente, como você falou, um problema das pessoas não quererem saber, sabe? Elas não vão atrás, elas não vão em busca da informação. Eu acho que é por isso que fica muito estigmatizado mesmo, a questão do socioeducativo. E quando a realidade chega, é para aquela família que vai precisar passar desse processo. E aí eles não têm o conhecimento necessário e acaba dificultando esse processo, no início o processo ele é bem complicado, porque há um processo de não aceitação, né? Eles veem mais como um processo realmente uma obrigação. Estou vindo porque o juiz determinou e tal. E aí, assim, a gente faz um trabalho, a gente tenta fazer um trabalho diferenciado. Não, para que ele não se sinta, não apenas como uma obrigação, porque o processo ele não precisa ser só doloroso, tem como a gente fazer ele mais prazeroso. Mais leve, né? Sim, então a gente, para esse ano a gente adotou uma metodologia, né, com os grupos, por exemplo. Antes a gente havia o acompanhamento nos grupos com a família, o outro com os adolescentes. Agora a gente está fazendo de forma reflexiva, então ao mesmo tempo que tem uma equipe trabalhando a temática com os adolescentes, tem outra parte da equipe trabalhando com os responsáveis. Para poder justamente quebrar esse paradigma que tem sobre a medida socioeducativa. Porque a medida socioeducativa ela não é punitiva, o caráter da medida é pedagógico. Educacional, né? Sim. É o que eu ia perguntar agora. Você entrou na pergunta que eu já iria fazer. Porque hoje a sociedade vê essas medidas como punitiva. E, na verdade, ela não é punitiva. Não, elas são pedagógicas. Isso, eles veem como, uma parte vê como punitiva e outras como sem nenhum efeito, entendeu? E aí, assim, não é nenhuma coisa nem outra, porque o nosso trabalho é justamente esse, é trabalhar com esse adolescente para que ele reflita sobre o ato cometido, mas de forma pedagógica. E o que eu acho bacana é que o Vitor falou agora, mas eu acho que as pessoas veem muito como punitivo, porque é muito colocado isso na nossa sociedade, né? De que quem comete um crime tem que pagar. Não, isso não é errado, isso tá certo. Só que eu acho que quando a gente fala sobre jovens, a gente tem uma esperança maior de que aquela pessoa mude, né, a visão que ela tem de futuro. Porque quando é um adulto que comete um delito, um ato infracional, é diferente, porque ele já tá mais formado. O adolescente não, ele ainda é muito influenciável, ele ainda é... O meio que ele vive vai ditar muito o comportamento dele também. Então, eu acho que quando se trata de jovens, de menores de idade, é algo que é muito mais eficiente as medidas socioeducativas. Porque, como você mesmo falou, são poucas as pessoas que reincidem. Sim. Então, significa que isso faz efeito, significa que isso tem futuro. Então, eu acho que é muito uma questão de mudar mesmo a mentalidade das pessoas sobre o socioeducativo, sobre a ressocialização, de modo geral mesmo, sabe? Lídia, nós fizemos algumas pesquisas durante o início do nosso projeto e até agora, e nós colocamos algumas perguntas que elas foram bem... foram perguntas com respostas. Dentre uma das perguntas, nós colocamos lá se eles sabiam o que significava o ECA. E aí eu tive 27% das pessoas que marcaram o questionário, colocaram que não conhecia o ECA, que não sabia o que era o ECA. Isso atrapalha o processo de socioeducação, né, processo que vem sendo trabalhado. Se eu não sei o que a lei me diz, o que o ECA diz, eu não sei como o sistema funciona. O que nós podemos, como sociedade, podemos estar ajudando para estar divulgando mais essa questão sobre o ECA? Conscientização, né? Isso.
A sociedade, no geral, nós, né, eu me incluo também, poderia ter mais proveito dos espaços que a gente ocupa. Eu costumo falar assim, que quem melhor falar do que eu faço do que eu que estou fazendo, né? Então, assim, talvez essa falta de informação, né, ela talvez não esteja chegando, talvez porque a falha esteja no sistema, né, por não fazer essa divulgação, mas, assim, enquanto sociedade, assim, isso que vocês estão fazendo é algo que com certeza vai causar um impacto maior no processo. E a sociedade, a cada ponto, lá, por exemplo, a gente está orientando os pais que buscam, a gente já está disseminando neles. Então, assim, ele que tem o vizinho, ele já vai falar, olha, que o meu filho cumpriu a medida e tal, existe uma lei lá, que ela foi criada, ela não é uma lei que passa a mão, que defende, que isso e tal, como muitos intitulam, né, rotulam o ECA, mas é uma lei que ela dá garantias para um crescimento saudável, é uma lei que ela... Então, dessa forma, eu acredito que vai começar a conscientizar o meio social em si mesmo. E outra questão são os eventos, seminários realizados pelo município. Palmas, por exemplo, esse ano nós tivemos alguns. Então, que as pessoas elas possam participar ativamente desses seminários, porque quando a gestão se propõe a fazer esses eventos, a gente não tem esse público participando, por mais que eles sejam convidados, são provocados, e infelizmente, a gente ainda não tem esse público. Então, assim, eu acredito que quando começar esses espaços serem ocupados, a gente vai melhorar isso. Sim, eu achei interessante, esses dias eu estava dentro do Uber, e aí eu tava de fone, mas eu prestei atenção na rádio, tava tocando a rádio. E tava falando sobre o ECA. Lídia, eu tenho uma pergunta. Sim. Sobre as medidas. Tem alguma dessas medidas que o jovem, ele trabalha de forma braçal, manual ali, ou todas vão sempre assegurar os direitos deles que estão no ECA? Sim. Na prestação de serviço à comunidade, né, que é uma das medidas, e onde eles trabalham nas instituições, nos órgãos públicos, né, por exemplo, Secretaria de Assistência, e também nas ONGs, né, que são credenciadas junto ao município, e o SINASE e as orientações técnicas, elas trazem as orientações do que o jovem pode fazer e o que ele não pode fazer. Então, nenhuma atividade que venha comprometer a sua integridade física, moral, psíquica, não. Vou voltar um pouco, eu fico Sim. um pouco nas pesquisas, né? E eu gosto de trazer números. Uma das perguntas que nós fizemos foi que o professor que respondeu, se ela acreditava que a sociedade brasileira estava preparada para acolher e reintegrar jovens que cumprem, né, medidas socioeducativas. 44% das pessoas que responderam disseram que não está preparado, 33% parcialmente e 20% de forma alguma. Eu tive nenhuma resposta falando que sim. Isso é devido à falta de informação ou porque realmente o sistema ou a sociedade não está preparada para receber esse jovem? Olha, eu acredito que aí vai uma mão dupla, uma via de mão dupla, uma linha né? tênue. Porque assim, a sociedade, de fato, ela precisa estar melhor preparada para receber esse jovem que está em processo de ressocialização, digamos assim. Mas há também a questão do sistema. O que o sistema tem feito para preparar essa sociedade, para esse retorno, essa ressocialização. A gente vê, por exemplo, um adolescente que ele está cumprindo medida socioeducativa em uma escola, por exemplo. Esse adolescente, a gente tem toda a questão, né, do sigilo e tal, porque ele não pode ser exposto mediante os outros colegas de escola e tal. E aí a gente vê do corpo docente da escola que, ao identificar que esse adolescente está cumprindo medida socioeducativa, eles têm um certo receio. Então, assim, você imagina alguém que, diga-se de passagem, está preparado para estar na instituição, para trabalhar com esse adolescente, ele tem esse certo impacto. E aí, imagina alguém que está lá, por exemplo, comerciante ou alguém, uma pessoa, né, imagino como ele não deve lidar. Então, assim, é um processo que eu acredito que ainda demore muito, não vai ser tão simples.
mas também acredito que ele não é impossível. É porque eu acho que é tudo uma questão estrutural mesmo, Sim. né? É muito complicado você desfazer algo que já é pregado há muito tempo. É uma cultura posta, né? O Poder Judiciário, o que ele tem feito que tem ajudado as instituições para garantir efetivamente que esse jovem venha a ter esse amparo? Assim, porque a gente fala muito, porque hoje a gente, quando fala Poder Judiciário, a gente lembra só na parte política, né? Porque assim, Poder Judiciário, a gente já lembra para política e sim. E não, o Poder Judiciário ele é bem amplo, ele tem várias camadas, tem vários núcleos, e um desses núcleos ele é voltado para a parte da assistência social, né? E o Poder Judiciário, ele tem ferramentas que auxiliam a esses jovens, ou que auxiliam as instituições a desenvolver projetos, desenvolver ferramentas, apoios para esse jovem voltar para a sociedade? Hoje, assim, um projeto, assim, partindo do judiciário, que eu tenho conhecimento é a justiça restaurativa, né? Que é algo que é novo, que está chegando e está causando um impacto na vida desses adolescentes e dessas famílias. Encaminhar a família para que ela faça o acompanhamento daquele que adere tem êxito. Deixa eu te perguntar. Quando você falou que vocês trabalham com a unidade somente de Palmas, né? Sim. Você diria que a unidade de Palmas é uma referência, então? Se não é, mas vai ser. Fé em Deus. Ai, olha, assim, eu te falo assim por experiência, comparando o Tocantins. Por exemplo, eu atuei na medida socioeducativa num serviço regionalizado do Estado, né, que atende em municípios onde não tem CREAS, por exemplo. Sim. Então, assim, você consegue ver a fragilidade desses municípios em comparação a Palmas. Por exemplo, para o adolescente começar a cumprir uma medida, já fora com decurso de prazo, entendeu? E aqui em Palmas, não, a gente tem essa agilidade no processo, por ser um processo integrado, então, assim, à medida que ele sai da delegacia, ele já passa, já vai para a defensora, já passa pelo promotor, pelo juiz, e aí automaticamente o juiz já pede, o estagiário já acompanha ele até o núcleo onde a gente fica, né, o espaço, então, assim, acaba que agiliza o processo, o que não pode nem se comparar com, por exemplo, uma cidade do interior do Tocantins, onde não tem. Uma cidade grande, ela, no caso, seria o efeito contrário? Teria uma superlotação ou não? Se muito trabalho para fazer? Não, essa questão do trabalho, assim, porque como a gente atua de acordo às demandas, né? Então, assim, há um período do ano em que elas se intensificam um pouquinho mais. Sério? E aí depois, por exemplo, agora nós estamos com um índice assim, um pouquinho. Mas é tudo em questão assim, estava sendo delegada, a delegada voltou, saiu de férias, então assim, deu quando ela voltou agora, deu uma aumentada nos meninos, mas geralmente é muito tranquilo, não tem essa demanda tão assustadora, não. Tinha uma pergunta que eu esqueci. Você vai lembrar. Vou lembrar. Eu sei que você vai. Você comentou que você atua na unidade de Palmas, e como que sabe como que funciona os interiores? Vem de lá para cá ou não? Porque assim, eu sei, vamos dar exemplo. Na saúde eu sei que nós temos o hospital regional e o hospital regional ele acolhe a demanda dos hospitais dos interiores. Funciona assim também? Para o meio aberto, não, porque o meio aberto ele é de responsabilidade do município. Então, cada município é responsável pela medida de meio aberto, que é a liberdade assistida e a prestação de serviço à comunidade. No que se trata do fechado, né, que depois a colega pode poder esclarecer melhor para vocês, eu acredito que ele sim, porque deve vir para a unidade de Palmas, mas no nosso caso, o meio aberto não, porque é de responsabilidade de cada um. Show. Lembrei da pergunta. Sobre as medidas, né, de prestação de serviço para a sociedade. Como que funciona? Esses jovens, eles geralmente... Eles gostam de ir para lá? Como que funciona? Nesse cumprimento de medidas, as pessoas são receptivas ou elas não ficam sabendo de maneira nenhuma que eles estão lá para cumprir? O juiz determina o cumprimento da medida, a equipe vai lá na instituição cadastrada ou no órgão do município, e aí apresenta o adolescente, né, busca-se uma unidade onde seja mais próximo, né, da
residência dele, e aí apresenta. Lá na unidade tem um técnico que vai ficar responsável pela frequência, por acompanhar aquele adolescente. E a unidade que ele vai cumprir, ela tem conhecimento que ele está cumprindo a medida socioeducativa, porém, não há necessidade de informar o ato que ele cometeu, devido a uma questão do sigilo. Entendi. E essas instituições, vocês sentem atualmente uma carência de portas mais abertas para vocês, de ter mais instituições que aceitem esses jovens lá, ou por enquanto, tranquilo? Hoje em Palmas, assim, de acordo com a nossa demanda, né, tá tranquilo, porque nós temos da sociedade civil, que fechamos o termo, inclusive, recentemente, e temos os órgãos municipais, estaduais, que também podem receber. Então, um desses órgãos seria, no caso, lá a Renapse? Não. Na Renapse é outro processo. A Renapse, ela é nossa parceira com a questão do trabalho. Todos os nossos adolescentes que estão em cumprimento de medidas socioeducativas, eles são prioritários para entrar no mercado de trabalho pela Renapse. A gente nós temos um drive integrado com eles. Colocamos os dados do adolescente e imediatamente eles já são contratados. Aí já é outra questão. O Renapse é diferente da prestação de serviço. Lá pelo Renapse, ele é jovem trabalhador ou os programas intitulados tanto do estado quanto do município. Então lá ele vai trabalhar, vai fazer as horas estipuladas pelo programa, vai receber suas remunerações, carteira, todos os direitos assegurados. A prestação de serviço, ele vai cumprir horas determinadas pelo juiz, que essas horas variam, né? Elas geralmente são 30 horas, 60 horas, não ultrapassando 3 meses. E esse de trabalho, então, sobre trabalho, tem uma carência ou não? De instituições que aceitem esses jovens para trabalhar e serem remunerados? Não, a gente não tem essa dificuldade, porque assim, como a gente tem todo aquele que quer estar como jovem aprendiz, hoje eles estão inseridos no mercado de trabalho em Palmas. Somente aquele que não quer, que o que não quer a gente não tem como, porque hoje a gente tem uma dificuldade, por exemplo, a questão da informalidade. Tem muitos jovens que trabalham na oficina com o pai, o outro que trabalha, então assim, para eles acham mais viável, e aí acabam que não aceitam a questão do Renapse, a oferta que o Renapse faz para ele. E aí, com relação à prestação de serviço, ele cumpre 8 horas semanais. Ele não pode ultrapassar essas 8 horas semanais. Já pelo Renapse, né, a carga horária de 4 horas, dependendo de qual programa ele seja. Não, de qual programa? Não, independente. Assim? É porque, se, por exemplo, tem o jovem aprendiz e tem o jovem trabalhador. O jovem aprendiz é o que é a partir de 14 anos. E aí, esses jovens são 4 horas. Aí tem um programa do jovem, não me recordo, eu acho que é Palmas para o Futuro, que é do município. O jovem trabalha 6 horas. Só que a remuneração é um pouquinho mais tal. E aí, os nossos jovens estão todos inseridos. Ótimo. Aqueles que querem estão. Perfeito. Você já respondeu a minha pergunta, que seria a idade que define para qual, por exemplo, o Renapse. Qual a idade que o jovem pode, porque não é qualquer jovem que pode entrar no mercado de trabalho, e aí nós temos todas as faixas etárias de jovens dentro do programa de ressocialização. Qual que é a idade inicial e a idade final? Porque assim, chega uma idade também que o jovem, máxima, né? É a idade máxima, que ele já não consegue mais ser contemplado por esses... Seria a mesma do CASE também? A mesma idade, até 21? Ou não? Assim, a medida socioeducativa, ela é aplicada para os adolescentes de 12 a 18 anos. E aí existe as excepcionalidades do ECA. E aí ele vai até 21 anos. O que são essas excepcionalidades? Porque a sentença dele, ela vai sair considerando a data do ato. Então, assim, por exemplo, faltou um dia para ele completar 18 anos, ele cometeu o ato, então amanhã ele tem 18 anos, mas ele cometeu hoje, então ele vai responder como adolescente. Aí entra nas excepcionalidades do ECA. Com relação ao Renapse, a partir de 14 anos,
ele já entra no programa, e aí ele fica também até os 21 anos, e ainda tem também as excepcionalidades do jovem deficiente, que aí ele fica um pouquinho mais. Voltar aqui, vou finalizar com... Porque assim, nós fizemos umas pesquisas, e aí perguntei, a última pergunta era opinativa, então cada pessoa fez opinião. Aí eu queria só, assim, colocar algumas opiniões, algumas respostas, e para a gente também debater sobre isso, sobre o que a sociedade pensa sobre, né? E a pergunta ela foi assim, ó, o que você acha que poderia ser feito para ajudar um jovem em conflito com a lei a mudar de vida? Foi uma pergunta assim, para que eles colocassem as palavras deles, né? E eu vou pegar aleatoriamente qualquer um aqui, ó. Eles falavam que deveria ter mais oportunidades de caminhos diferentes, tais como educação, oportunidade de emprego, acompanhamento psicológico, enquanto cumpre suas devidas punições. Mas isso hoje já é ofertado. Sim. Porque assim, aí a gente vai de novo, a sociedade ainda não tem o conhecimento do que já é ofertado e acha que isso é ou isso tem que ser melhorado. Mas na verdade isso tem que ser mais divulgado, né? Sim. Melhorado, eu acredito que sim, né? Porque também. Nada tá bom que não precisa ficar melhor. É verdade. Então, assim, hoje, por exemplo, com relação à educação, a gente tem alguns, principalmente aqueles jovens 16, 17 anos, a gente tem, quando eles entram no serviço, eles têm a gente tem um quantitativo de adolescentes fora da escola, porque abandonou a escola e tal. E aí, hoje, dentro do NAI, da estrutura do NAI, nós temos uma pedagoga que ela trata só dessas questões educacionais. Então, ela chama a família, ela vai na escola, busca a vaga, vê onde é a escola mais próxima, até porque ele precisa estar matriculado, frequentando. Então, assim, a preocupação do serviço não é só ele apresentar a declaração de matrícula para o judiciário. A preocupação do serviço é que ele esteja matriculado, frequentando regularmente. E aí vem a questão das profissionalização, sempre as oportunidades de curso, a gente tem parcerias também com instituições que ofertam cursos gratuitos, a gente está sempre passando para esses jovens. Com relação à saúde, nós temos um ponto focal também na saúde, onde a gente encaminha os nossos jovens para que o atendimento seja agilizado, para que não haja essa demora, né, tão grande para poder esse jovem ser atendido. Há também, em alguns casos, finaliza a medida, o jovem não fica solto, o adolescente ele não fica, entendeu? Então, assim, a gente contra-referencia, por exemplo, o CREAS, o CRAS, para poder dar continuidade. Se é uma necessidade, por exemplo, um conflito familiar, os vínculos estão fragilizados ou rompidos, encaminha-se para o CREAS para poder, então, há um processo que ele é contínuo com essas famílias. Eu achei, assim, pelo que o Vitor falou aí, que as pessoas elas acham que não tem eficácia, né? Mas pelo que a gente falou aqui, pelo que você falou e explicou muito bem como que funciona, eu achei que o jovem, ele tá, assim, muito, muito bem amparado pelo sistema. Eu acho que realmente é uma questão mais do olhar social mesmo. Eu acho que, claro, como você falou, sempre tem como melhorar, né? Mas eu acho que, em questão de falha, se a gente fosse procurar hoje em dia, olha, o sistema tá falhando muito com isso daqui tá bagunçado. Porque é algo que muita gente pensa, como você falou, mas eu não acho que seja. Eu acho que o jovem tá muito bem amparado. Inclusive, eu acho incrível ter a participação dos pais, né, da família, no tratamento, isso, no acompanhamento desse jovem, porque é no meio social mesmo, onde ele convive todos os dias, que vai fazer toda a diferença. Porque não adianta ele ter um acompanhamento dentro, lá da instituição, e fora de casa, não ter pessoas ali que ajudem ele a caminhar por um caminho melhor, né? Então eu acho que o sistema, assim, tá amparando muito bem os jovens. É porque, assim, o cunho da medida, em dadas situações, ela é ocasionada devido a esse conflito interno, conflito intrafamiliar, entendeu? Então, assim, se não houver o tratamento, né, desses vínculos, a medida não vai ter efetividade. O adolescente, ele precisa passar pelo processo, refletir, né, sobre o ato cometido e trazer para a vida aquilo de bom
que sobrou do processo, né? Do ato cometido. Para ele ver que existe um futuro além daquilo, né? Sim. É uma coisa que eu acho que muita gente dentro de casa, que a gente vai transmitir para as pessoas de casa, né? Elas devem ter essa dúvida. E existe uma discrepância grande entre a realidade social desses jovens, dos jovens que cometem esses atos, porque na maioria das vezes o pessoal pensa que são jovens periféricos, jovens que não têm acesso à educação, né? Tem um núcleo familiar muito, muito ruim. Então, eu acho que essa é uma dúvida muito recorrente das pessoas. Eu queria que você me falasse um pouco. Olha, se tratando assim, se a gente tivesse, acredito que 2 anos atrás, eu te diria que em Palmas, os adolescentes que cometem ato infracional estariam na região sul, na região norte. Hoje não, hoje nós temos adolescentes de todas as partes de Palmas. De todas as classes todas econômicas. As classes, nós tivemos recentemente filhos de policial civil, advogados, empresários. Então, assim, não há uma definição de uma classe social. Todos estão sujeitos, né? Sim. Voltando também agora, pegando o gancho da Eli, sobre diferenças de classe social, tanto a classe A, B ou C é carente também dessas informações, né? Sim. Porque, assim, a gente pensa que não, só quem não, às vezes só a classe C ou D que tem essa carência de informação, mas eu acho que as classes em gerais, todas são carentes dessa informação, né? Sim. A gente, há alguns relatos, assim, interessantes no processo, né, que a gente, eu costumo sempre falar para a minha equipe, assim, que a gente precisa dar vida a uma situação, independente que seja um caso que deu certo, eu preciso propagar, eu preciso, entender, porque é muito fácil se apontar aquilo que não deu certo, tem uma facilidade maior de ser visto. E assim, eu lembro que acho que uns 2 meses atrás, a gente teve uma avó, e aí quando ela estava acompanhando o neto, quando a gente começou a fazer o grupo reflexivo, e aí foi trago a temática, né, do meio familiar e tudo mais, tal. E aí quando a gente abriu para que eles colocassem, a fala dessa senhora foi assim, bem interessante, que ela falou assim, eu achei que isso só acontecia comigo. Então, assim, ela conseguiu perceber ali naquele meio que a situação não estava na casa dela, não estava na rua dela, não estava no bairro dela. A situação, ela está em todos os espaços. Eu gostei do bate-papo de hoje. Foi muito enriquecedor. Espero que o pessoal de casa goste também de ter acesso a esse conhecimento. Você falou muito bem. Muito bem. Não, eu queria novamente agradecer a sua disposição, agradecer o tempo que você nos cedeu, né, para esse bate-papo, para essa conversa. Espero que nós tenhamos absorvido o máximo de informações que poderíamos, né, com você. E, novamente, nosso agradecimento. Né, disponibilidade, aqui, gente, são 7 e pouco da noite, tá? Já passou de horário comercial. E é isso, queria agradecer todo o apoio. Se você precisar pelo menos do nosso grupo aqui, né, do Ressoc, nós vamos estar sempre apoiando se precisar de ajuda lá no NAG. Nós vamos estar à disposição. E nós queríamos te presentear também uma lembrancinha, né? Que é a canequinha que a gente fez. Tem alguns docinhos dentro. E agradecer mesmo a disponibilidade. Agradecer também a nossa coordenadora do curso de Direito, doutora Cristiane. Agradecer também a nossa professora maravilhosa, Crislene Luiz, que ela que apoiou muita gente no projeto e, meu Deus, ela bateu o cabelo com a gente. A gente deu trabalho para ela, mas valeu a pena. Acho que o bate-papo de hoje fez tudo valer a pena. E agradecer também ao nosso grupo, né? Ao nosso grupo do Projeto Extensionista, que fez tudo isso acontecer também. Assim, todo apoio. Tem nós dois aqui na frente, mas aí tem mais pessoas que nos bastidores. Apoio, nos bastidores. Exatamente. Tá, né, no dia a dia, está trabalhando já há bastante tempo, montando, desmontando. Já fizemos esse roteiro um monte de vezes, já fizemos. Enfim,
E agradecer também a Unitop, né? Isso, ao Centro Universitário Unitop, principalmente por ceder, né, o estúdio para a gente poder gravar e trazer essa informação pro pessoal de casa, pro YouTube, que a gente vai transmitir no YouTube e no Instagram. Queríamos agradecer também ao pessoal de casa que está assistindo a gente. Esse é só o primeiro episódio do nosso podcast. Aguardem aí que vem mais. Esse foi só... O primeiro foi só o esquenta. Aí depois a gente vai ter mais outros. Vocês vão gostar muito do conteúdo. Beijo. Fique com Deus. Até a próxima.